O Espírito Santo quer te guiar, mas você precisa ouvir isso hoje. O momento mais importante, como saber se o Espírito Santo está tentando te guiar agora. Este pode ser o momento mais decisivo da sua vida espiritual. Talvez você esteja orando por uma resposta, esperando um milagre, tentando entender o que Deus quer de você. Mas, e se o Espírito Santo já estiver te guiando e você ainda não percebeu? A verdade é que o Espírito Santo nunca para de falar. Ele está constantemente nos orientando, mostrando caminhos, corrigindo rotas e nos chamando para mais perto de Deus. Mas, na maioria das vezes, nós não estamos ouvindo. O barulho da vida, os problemas do dia a dia, as pressões, as opiniões alheias e até os nossos próprios desejos gritam mais alto. Enquanto isso, o Espírito Santo fala baixo, sussurra a alma, e quem não aprende a discernir perde o momento exato do agir de Deus. João 16:13 nos garante: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que você não precisa viver perdido, confuso ou inseguro. Existe alguém designado por Deus para te direcionar, e esse alguém é o Espírito Santo. Só que há um segredo aqui. Ele não compete com o barulho da sua mente. Se você quer ouvir a voz do céu, precisa aprender a calar as outras vozes. Pense nisso. Quantas decisões você tomou sem orar, sem buscar a direção de Deus? Quantas vezes correu na frente e depois percebeu que o resultado não era o que esperava? Talvez hoje você esteja vivendo as consequências de escolhas feitas no impulso, mas Deus está te dando um novo momento, uma nova chance de alinhar seus passos com o que Ele quer para você. O Espírito Santo fala de diversas formas. Por meio da palavra, cada versículo pode carregar a resposta que você tanto procura. Pela paz interior, aquela tranquilidade que invade a alma quando estamos no centro da vontade de Deus. Através de sinais e circunstâncias, portas que se fecham, oportunidades que surgem, conexões inesperadas. Por vozes de sabedoria, conselhos de pessoas cheias do Espírito que nos ajudam a enxergar com clareza. Mas para perceber tudo isso, você precisa desacelerar. Talvez o que te falta não seja mais orar, mas aprender a ouvir. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Não é sobre despejar palavras no céu, mas sobre silenciar o coração para captar os sinais de Deus. E eu preciso te dizer algo. Há momentos em que o silêncio do Espírito também é uma resposta. Pode ser que ele não esteja te mostrando o próximo passo, porque ainda não é hora de se mover. O tempo de Deus não é o nosso. Você pode estar no momento da espera, mas a espera também faz parte da condução divina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Esse versículo é uma chave espiritual poderosa. Aquietar a mente e silenciar o coração abre espaço para ouvir com clareza. O Espírito Santo não age no caos, ele conduz no secreto. Enquanto você tenta controlar tudo, ele te convida a entregar tudo. Talvez hoje seja o seu momento de decisão. Continuar tentando fazer tudo com as próprias forças ou escolher ser guiado. Mas eu preciso te lembrar de algo muito sério. Ignorar a voz do Espírito tem consequências. Quando seguimos nossos próprios caminhos, corremos o risco de entrar em portas erradas, perder oportunidades e até atrasar milagres que já estavam preparados para nós. Por isso, quero te desafiar agora. Faça uma pausa. Pare o que está fazendo. Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer de mim neste momento? E depois fique em silêncio, esperando a resposta. Essa atitude simples pode mudar o rumo da sua vida. Se o seu coração está inquieto, se há decisões importantes batendo à porta, se você sente que está num ponto de virada, não ignore essa palavra. Esse pode ser o momento exato que o Espírito Santo reservou para te alinhar ao plano perfeito de Deus. E aqui vai o chamado para a ação. Não saia deste vídeo sem tomar uma atitude. Peça agora mesmo ao Espírito Santo que te ensine a ouvir a voz dele. Comente abaixo. Fala, Espírito Santo, e declare pela fé:
que este será um novo momento de intimidade com Deus. Não é sobre religião, não é sobre rituais, é sobre relacionamento. Se você chegou até aqui, isso não é por acaso. O Espírito Santo quer te guiar, mas você precisa escolher ouvir. Ele tem direções claras, caminhos abertos e respostas que vão além do que você pode imaginar. Mas o céu só se move quando o coração se rende. Agora é a sua vez. Escolha calar as vozes do mundo e dar espaço para ouvir a voz que importa. Esse é o momento. Essa é a hora. O Espírito Santo quer falar com você e você precisa decidir se vai ouvir. 3 sinais fortes de que o Espírito Santo está tentando falar com você, neste exato momento. Talvez você esteja buscando respostas, se sentindo perdido, sem saber qual direção seguir. Mas e se eu te disser que o Espírito Santo já está tentando falar com você? Pode ser que ele tenha te guiado até este exato vídeo, até esta mensagem, porque há algo que o céu precisa te revelar hoje. Não ignore esse chamado. Pode ser o momento decisivo da sua vida espiritual. O Espírito Santo não grita, não força, não invade. Ele sussurra. Ele age com suavidade, com amor, com paciência. Mas quando ignoramos seus sinais, corremos o risco de perder o tempo exato do agir de Deus. Por isso, preste atenção. Existem 3 sinais claros, bíblicos e profundos, de que o Espírito Santo quer te conduzir agora. Sinal 1. Uma inquietação inexplicável no coração. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que? Essa inquietação, muitas vezes, é o Espírito Santo te chamando para fora da zona de conforto. Pode ser que ele esteja te mostrando que aquele relacionamento, aquela decisão, aquele caminho, não refletem a vontade de Deus. João 14:26 nos lembra que o Espírito Santo é nosso conselheiro. Quando algo não está alinhado com o céu, ele acende um alerta dentro de nós. Essa voz interior não é ansiedade, não é medo, é discernimento. É a presença dele guiando os seus passos. Se o seu coração não encontra paz em uma decisão, não ignore esse sinal. A paz é um dos maiores filtros para saber se estamos no caminho certo. Sinal 2. Portas que se fecham e caminhos que mudam. Quantas vezes você tentou algo com todas as suas forças, mas simplesmente não deu certo? Isso pode ser o Espírito Santo te protegendo de algo que você não consegue ver. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Às vezes você acha que perdeu uma oportunidade, mas na verdade, Deus te livrou de um desvio. O Espírito Santo sabe o que está lá na frente. E por isso, ele pode fechar portas que parecem boas aos seus olhos, mas que levariam você para longe do propósito. Se isso está acontecendo com você agora, entenda. Não é rejeição, é direção. O Espírito Santo está reposicionando a sua vida para um plano maior. Sinal 3. A palavra de Deus ganha vida. Há momentos em que você abre a Bíblia e sente que o texto fala diretamente com você. Parece que as letras saltam da página, como se o próprio Deus estivesse te respondendo. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo te guiando por meio da palavra. Hebreus 4:12 nos diz: A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra viva se manifesta quando o Espírito Santo abre o seu entendimento para enxergar verdades que estavam ocultas. Quando isso acontecer, não ignore. Anote, medite, ore sobre isso. Essa é uma das formas mais poderosas que o Espírito usa para te direcionar. O chamado para agir agora. Se você está vendo esses sinais em sua vida, não adie a resposta. Este pode ser o momento exato em que o Espírito Santo está tentando te alinhar com o plano perfeito de Deus. Mas é preciso dar um passo prático. Busque mais intimidade. Desligue o barulho ao redor. Separe tempo para a oração. Medite na palavra. Peça: Espírito Santo, abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz com clareza. Se esta mensagem tocou o seu coração, declare isso publicamente. Comente aqui: Fala, Espírito Santo, eu quero ouvir. Quando você declara, você ativa a fé, e quando ativa a fé, o céu se move.
Não ignore esses sinais. Eles podem ser a resposta que você esperava há tanto tempo. Este é o seu momento. O Espírito Santo está chamando e ele quer te guiar. O segredo revelado. Como ouvir claramente a voz do Espírito Santo todos os dias. Você já se perguntou por que tantas pessoas dizem ouvir a voz de Deus e para você tudo parece silencioso? Talvez você esteja orando, buscando, jejuando, mas ainda assim parece que o céu está fechado. E se eu te dissesse que existe um segredo que pode mudar isso para sempre? O Espírito Santo não é distante. Ele não está longe. Ele habita dentro de você. Mas, para que sua voz seja clara, é preciso aprender a sintonizar o coração com o céu. O problema é que, muitas vezes, nossa mente está tão cheia de ruídos que a voz do Espírito acaba abafada. Não é que Deus não fale, é que não sabemos como ouvir. O segredo começa no silêncio. O segredo para ouvir claramente a voz do Espírito Santo não está em falar mais, mas em silenciar mais. A maioria das pessoas trata a oração como um monólogo, mas Deus deseja um diálogo. Ele quer falar com você, mas para isso precisa encontrar espaço no seu interior. Salmo 46:10 nos revela: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O céu se manifesta quando a alma para. É no silêncio, na intimidade, no secreto, que a voz do Espírito Santo se torna audível. Pare por um momento e se pergunte: quantas vezes você está realmente disponível para ouvir? Não se trata de tempo de oração, mas de qualidade na conexão. A palavra como chave de clareza. O Espírito Santo nunca falará algo que contradiz a palavra de Deus. A Bíblia é o mapa e o Espírito é o guia. Ele usa as Escrituras para iluminar decisões, corrigir rotas e revelar promessas. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que, quando você mergulha na palavra, ela ganha vida. Sabe aquele momento em que você lê um versículo e parece que ele foi escrito exatamente para você? Isso não é acaso. É o Espírito Santo usando a Escritura para responder suas orações. Quanto mais você se enche da palavra, mais clara será a voz do céu. Sensibilidade espiritual. Treinando o coração para discernir. Ouvir a voz do Espírito não acontece por acaso, é um processo de sensibilidade. Você precisa treinar seus sentidos espirituais. Isso envolve jejum, oração intencional, louvor e busca constante da presença de Deus. Isaías 30:21 diz: Quando te desviares para a direita e para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa promessa só se cumpre quando aprendemos a reconhecer a voz certa no meio de tantas vozes. O Espírito Santo quer te guiar em cada detalhe. No trabalho, na família, nas finanças, nos relacionamentos. Nada é pequeno demais para Deus se importar. Mas para ouvir com clareza é preciso intimidade diária. Cuidado com as vozes que confundem. Um dos maiores obstáculos para ouvir o Espírito Santo são as vozes externas. Redes sociais, opiniões de amigos, pressões familiares. Tudo isso pode te afastar do que Deus está dizendo. Por isso, seja seletivo com o que você consome. Não alimente sua mente com ruídos que abafam a direção do céu. Quando você separa tempo para ficar a sós com Deus, você filtra as vozes que distraem e abre espaço para a voz que transforma. Chamada para a ação. O desafio do secreto. Se você quer ouvir claramente a voz do Espírito Santo, aceite um desafio agora mesmo. Escolha um momento do seu dia para ficar completamente desconectado. Sem celular, sem redes sociais, sem interrupções. Apenas você, a palavra e o Espírito Santo. Feche a porta do seu quarto, dobre os joelhos e diga: Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Seja intencional. Faça disso um hábito, não um evento isolado. Quanto mais você pratica, mais sensível fica à presença e ao direcionamento dele. O Espírito Santo quer te guiar agora. Talvez você tenha chegado a este vídeo procurando uma resposta.
Não é coincidência que você esteja aqui. O Espírito Santo está te chamando para uma nova dimensão de intimidade e clareza, mas ele só pode te conduzir se você estiver disposto a ouvir e obedecer. Se essa palavra tocou você, faça um ato profético. Comente aqui abaixo: eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Declare isso publicamente e comece a viver uma vida de direção e propósito. O céu está pronto para falar, mas a pergunta é: você está pronto para ouvir? Não adie mais. Esse é o momento. Essa é a hora. O Espírito Santo quer te guiar todos os dias. Quando Deus se cala, o segredo do silêncio do Espírito Santo na hora da sua resposta. Talvez você esteja orando, jejuando, clamando, e ainda assim, tudo parece em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal. O céu parece fechado, o coração aflito, e a pergunta ecoa dentro da alma: será que Deus me esqueceu? A verdade é que, muitas vezes, o silêncio do Espírito Santo é a maior resposta que ele pode te dar. Não é abandono, não é rejeição, é preparação. O que você interpreta como ausência pode, na verdade, ser o momento mais importante do seu crescimento espiritual. O silêncio que molda o caráter. O silêncio de Deus não significa que ele não está agindo. Pelo contrário, é nesse tempo que o Espírito Santo trabalha em áreas que você não consegue enxergar. Ele molda o caráter, fortalece a fé e te prepara para receber aquilo que pediu. Romanos 5:3-4 diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O silêncio pode ser o forno onde Deus está refinando sua confiança nele. Muitas vezes, pedimos respostas rápidas, mas Deus está mais interessado em transformar quem você é do que simplesmente te entregar o que você quer. Quando o céu parece calado, é porque ele está lapidando você por dentro para que esteja pronto para o próximo nível. O teste da espera. O silêncio também pode ser um teste de confiança, de paciência, de fé. É fácil acreditar quando tudo está claro, mas e quando o caminho está escuro? Você confia mesmo assim? O Espírito Santo usa esses momentos para te ensinar a descansar na vontade de Deus. Salmo 37:7 declara: descansa no Senhor e espera nele. Esperar não significa ficar parado, significa agir com fé, acreditando que Deus está movendo peças no invisível, mesmo quando os seus olhos não conseguem ver. Quando você não ouve nada, pode ser que Deus esteja trabalhando em algo maior do que você pediu. Às vezes, o que você quer é pequeno demais diante do que Ele tem para te dar. Silêncio não é ausência, é estratégia. Pense nisso. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Ele poderia ter respondido, poderia ter se defendido, poderia ter mudado tudo. Mas o silêncio fazia parte do plano. Da mesma forma, o silêncio do Espírito Santo pode ser estratégico. Talvez ele esteja te protegendo de algo, redirecionando seus passos ou fortalecendo áreas que você ainda não percebeu. Se Deus te desse todas as respostas de uma vez, você não aprenderia a depender dele. O silêncio te ensina a ouvir o que realmente importa, não o que os seus olhos veem, mas o que o seu coração crê. Como discernir o silêncio do Espírito? É importante entender que nem todo silêncio significa inatividade. Existem 3 tipos de silêncio. Silêncio de proteção, quando Deus fecha portas para te livrar de algo. Silêncio de preparação, quando Ele te fortalece para o que está por vir. Silêncio de direção, quando a resposta depende de um passo de fé que você ainda não deu. Por isso, a chave é permanecer em comunhão constante. Quanto mais íntimo você é do Espírito Santo, mais fácil será entender o propósito por trás do silêncio. Chamada para a ação. Permaneça na presença. Se você está vivendo esse período de silêncio, não desanime. Não é o fim, é o início de algo maior. Use esse tempo para se aproximar mais de Deus. Ore, leia a palavra, jejue, adore. O Espírito Santo fala com quem permanece próximo. Tome um passo de fé agora mesmo. Comente aqui: eu confio no teu silêncio, Espírito Santo,
e declare que este será o momento de maior crescimento da sua vida. Quando você declara isso publicamente, você ativa sua fé e se posiciona para viver o extraordinário que Deus preparou para você. Este é o seu momento. Não interprete o silêncio como abandono. Ele é um convite para confiar. É a prova de que Deus está agindo, mesmo que você não veja. Respire fundo, descanse, creia. O Espírito Santo está te guiando. E quando o tempo certo chegar, as portas vão se abrir, a resposta virá e o seu testemunho será ainda maior. Se este conteúdo falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Você pode ser o instrumento que o Espírito Santo vai usar para tocar outra vida hoje. É o Espírito Santo ou sua própria voz? O teste infalível para saber quem está te guiando. Quantas vezes você já se perguntou: será que foi Deus quem falou comigo? Ou fui eu que imaginei isso? Essa dúvida atormenta milhares de cristãos e pode gerar insegurança, medo e até decisões equivocadas. Mas aqui está a verdade. O Espírito Santo quer que você aprenda a reconhecer sua voz com clareza. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de direção. Quando o céu fala, a alma sabe. O problema é que no meio do barulho do mundo e da intensidade dos nossos próprios pensamentos, acabamos confundindo a nossa voz, a voz do inimigo e a voz do Espírito Santo. Hoje, vamos revelar o teste infalível para discernir a voz certa e evitar erros que podem te afastar do plano de Deus. A voz do Espírito Santo traz paz, não confusão. O primeiro critério para saber se a voz vem do Espírito Santo é simples: a paz interior. Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Quando é o Espírito Santo quem fala, mesmo que a direção pareça desafiadora, há uma paz inexplicável que invade o coração. Ao contrário, quando é apenas o desejo humano ou a influência de outros, a mente fica inquieta, pesada e confusa. Paz é o filtro. Se não há paz, não siga adiante. Espere, ore, ouça novamente. O Espírito Santo confirma pela palavra. O Espírito Santo nunca falará nada que contradiga a palavra de Deus. Essa é a base. Se a resposta que você acredita ter recebido vai contra princípios bíblicos, não é ele quem está falando. Hebreus 4:12 afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é por meio dela que o Espírito Santo confirma suas instruções. Por isso, ao ouvir algo no seu interior, compare com as Escrituras. Se estiver alinhado com a verdade da palavra, siga com confiança. Se não, reavalie. A Bíblia é o mapa. O Espírito Santo é o guia. A diferença entre impulso e direção. Outro sinal para identificar se a voz é do Espírito Santo é observar o tempo da resposta. O Espírito conduz com calma e firmeza. Ele não empurra, ele direciona. Já a nossa própria mente ou o inimigo tendem a gerar pressão, ansiedade e decisões precipitadas. Quando a direção vem de Deus, mesmo que exija um passo ousado, há uma convicção interior, um senso profundo de propósito. Se você sente que precisa decidir agora ou nunca, pare e reflita. O Espírito Santo não age com desespero, ele trabalha no tempo perfeito. O teste infalível para discernir a voz certa. Sempre que tiver dúvida, faça este teste simples, mas poderoso. Ore pedindo clareza ao Espírito Santo. Leia a palavra e medite sobre o que Deus já disse. Busque paz interior antes de agir. Espere pela confirmação, seja por meio de circunstâncias, conselhos, sonhos ou respostas no secreto. Deus é fiel. Quando Ele quer te direcionar, Ele confirma. E quando Ele quer que você espere, Ele também te mostra. O Espírito Santo nunca deixa seus filhos confusos. Ele os conduz passo a passo. Sensibilidade espiritual exige prática. Ouvir a voz do Espírito Santo não é um dom para poucos. É uma habilidade que qualquer cristão pode desenvolver. Quanto mais tempo você passa em oração, adoração e leitura da palavra, mais fácil se torna discernir sua voz. Isaías 30:21 declara: "E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo:
Este é o caminho, andai por ele. Essa promessa é real para quem se aproxima de Deus diariamente. O segredo não está em falar mais, mas em ouvir mais. Chamada para a ação. Pratique agora. Se você deseja reconhecer a voz do Espírito Santo com clareza, tome uma decisão hoje. Separe 10 minutos do seu dia para ficar no secreto, em silêncio total, sem distrações, apenas ouvindo. Peça ao Espírito Santo: abre os meus ouvidos espirituais, Senhor. Ensina-me a reconhecer tua voz. E depois, compartilhe nos comentários: eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Essa declaração ativa fé, aproxima o seu coração de Deus e incentiva outros a fazerem o mesmo. O Espírito Santo quer te guiar agora. Talvez você tenha chegado até este vídeo buscando uma resposta. Saiba que não foi por acaso. O Espírito Santo está chamando você para um novo nível de intimidade e clareza. Ele quer falar, quer direcionar, quer te mostrar o caminho. Mas para isso você precisa abrir o coração, silenciar a alma e dar espaço para que ele fale. 5 erros graves que te impedem de ouvir o Espírito Santo. Corrija hoje. Você já percebeu como muitas vezes o problema não está na ausência de Deus, mas na nossa incapacidade de ouvir? O Espírito Santo está sempre falando, sempre guiando, sempre orientando, mas há atitudes, pensamentos e hábitos que criam barreiras espirituais e abafam completamente a voz do céu. Talvez você ore, jejue e busque, mas ainda assim não consegue sentir direção. Isso pode estar acontecendo porque, sem perceber, você está cometendo erros que te afastam da sensibilidade espiritual. Hoje vamos revelar os 5 erros mais comuns que silenciam a voz do Espírito Santo e como corrigi-los a partir de agora. Erro 1. O coração cheio de ruídos. Vivemos na era da distração, redes sociais, pressões diárias, preocupações financeiras, problemas familiares. Tudo compete pela sua atenção. Mas a voz do Espírito Santo só pode ser ouvida no silêncio. Se a sua mente está cheia de ruídos, fica impossível discernir o que ele está dizendo. Como corrigir? Crie um tempo do secreto diário. Escolha um momento para se desconectar de tudo e todos. Sem celular, sem televisão, sem interrupções. Apenas você, a palavra e o Espírito Santo. Quanto mais você silencia o exterior, mais clara será a voz do céu. Erro 2. Viver na independência espiritual. Outro erro comum é tentar resolver tudo sozinho. Você ora, mas na prática não espera a resposta. Toma decisões com base na sua própria lógica, sem consultar a direção de Deus. Provérbios 3:5 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Como corrigir? Envolva o Espírito Santo em cada detalhe da sua vida. Antes de escolher, pergunte. Antes de agir, espere. Antes de decidir, ouça. Quando você se torna dependente do céu, o Espírito Santo se manifesta com mais clareza. Erro 3. Viver fora da palavra. A voz do Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. Quando negligenciamos a leitura das Escrituras, ficamos espiritualmente vulneráveis. Como você vai reconhecer a voz do céu se não conhece a linguagem do céu? Como corrigir? Faça da palavra a sua fonte diária. Leia, medite e ore com base nela. Quando você se enche das Escrituras, a voz do Espírito Santo ecoará com mais força e será impossível confundi-la com vozes externas ou internas. Erro 4. Ignorar a obediência. Muitos querem ouvir a voz do Espírito, mas não querem obedecer. Pedem direção, mas quando Deus fala, resistem. O problema é que a desobediência endurece o coração e afasta a sensibilidade espiritual. João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Como corrigir? Obedeça nas pequenas coisas. Muitas vezes, Deus te testa com passos simples para te preparar para revelações maiores. Cada ato de obediência abre novos níveis de clareza para ouvir a voz do Espírito Santo. Erro 5. Viver sem intimidade.
O último erro é querer ouvir a voz de Deus sem cultivar relacionamento com Ele. O Espírito Santo não fala com estranhos. Ele fala com amigos. Intimidade é construída com tempo, presença e devoção. Quanto mais próximo você está, mais nítida será a sua voz. Como corrigir? Dedique momentos de adoração genuína. Não apenas peça coisas, mas fale com o Espírito Santo como quem fala com o melhor amigo. Cante, agradeça, medite, adore. Essa atmosfera de intimidade amplifica sua voz de forma poderosa. Chamada para a ação, reposicione o coração hoje. Agora que você conhece os erros, é hora de corrigi-los. Não espere mais um dia. Não adie a transformação que o Espírito Santo quer fazer. Hoje pode ser o marco de uma nova caminhada espiritual. Se esse conteúdo falou com você, declare nos comentários: Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz com clareza. Essa confissão pública ativa fé e te conecta ainda mais com a presença dele. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Você pode ser o instrumento que o Espírito Santo vai usar para mudar vidas. Este é o seu momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo quer te conduzir a um novo nível de sensibilidade espiritual. A voz que parecia distante pode se tornar clara, forte e transformadora. Basta uma decisão hoje: escolher ouvir e obedecer. 3 sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você agora. Não ignore. Você já sentiu aquela impressão súbita no coração? Um pensamento inesperado que parece não vir de você? Uma voz silenciosa que te chama para algo maior? Muitas vezes, o Espírito Santo está falando, mas a maioria das pessoas não reconhece os sinais. A verdade é que o Espírito Santo não grita, ele sussurra. Ele fala no secreto, nas entrelinhas, no íntimo da alma. E quem aprende a perceber esses sinais, vive guiado por Deus de forma sobrenatural. Hoje vamos revelar 3 sinais claros que mostram que o Espírito Santo está tentando falar com você neste exato momento. Sinal 1. O peso no coração que não pode ser ignorado. O primeiro sinal é aquele incômodo santo. É quando você sente uma inquietação inexplicável, como se algo dentro de você estivesse pedindo mudança, decisão ou obediência. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo chamando sua atenção. Talvez seja para te alertar sobre um caminho errado, para te lembrar de perdoar alguém, para te empurrar a dar um passo de fé. Quando o Espírito fala, o coração responde. Se você está sentindo essa pressão agora, não ignore. Feche os olhos, ore, peça clareza e direção. Muitas respostas vêm nesse momento de sensibilidade. Sinal 2. A palavra que salta aos seus olhos. Outro sinal claro é quando um versículo, uma pregação, um louvor ou até uma conversa comum parece falar diretamente com você. Você abre a Bíblia e, de repente, um texto toca exatamente no que está vivendo. Ou alguém te diz algo aparentemente simples, mas que ressoa como uma resposta. Isso não é sorte nem acaso. É o Espírito Santo alinhando circunstâncias para te dar direção. Essa é uma das formas mais lindas e poderosas que ele usa para confirmar sua vontade. Por isso, mantenha a sensibilidade constante, leia a palavra com expectativa e ouça com atenção. Ele pode estar respondendo agora, sem que você perceba. Sinal 3. Uma paz sobrenatural no meio do caos. O terceiro sinal é inconfundível. A paz que excede todo o entendimento. Quando é o Espírito Santo quem fala, mesmo que a decisão seja difícil, mesmo que o cenário seja incerto, o coração encontra descanso. Filipenses 4:7 declara que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz não vem do mundo, não vem da lógica humana, ela vem diretamente do céu. Quando você sentir essa serenidade no Espírito, mesmo em meio a turbulências, não duvide. O Espírito Santo está confirmando que esse é o caminho. Por que muitos não percebem esses sinais?
O maior obstáculo para reconhecer a voz do Espírito Santo é o excesso de ruídos ao nosso redor e dentro de nós. Vozes externas, redes sociais, opiniões alheias, pressões do dia a dia competem com a voz de Deus. Vozes internas, medo, ansiedade, dúvidas, abafam a direção do Espírito. Por isso, o silêncio do secreto é indispensável. O Espírito fala com quem está disposto a ouvir, e isso exige intimidade, oração e comunhão constante. Chamada para a ação. Ouça o Espírito hoje. Se algum desses sinais falou com você agora, não ignore. O Espírito Santo está te chamando para um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Pare por um momento. Respire fundo. Ore. Espírito Santo, abre meus ouvidos espirituais e fala comigo. Eu quero te ouvir. E declare nos comentários: eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Você pode ser a resposta que o Espírito Santo vai usar para alcançar outra vida hoje. Este é o seu momento. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. O Espírito Santo está se movendo e quer te guiar agora mesmo. Abra o coração, aquiete a mente e permita que Ele fale. Os sinais estão aí. O céu está falando. A decisão é sua. É Deus ou são seus pensamentos? 4 testes poderosos para saber se o Espírito Santo está te guiando. Quantas vezes você já parou e se perguntou: será que isso veio de Deus ou é apenas coisa da minha cabeça? Essa dúvida afeta milhares de cristãos todos os dias e, se não for resolvida, pode te levar a decisões precipitadas, relacionamentos tóxicos, caminhos errados e feridas espirituais profundas. O Espírito Santo quer te guiar com clareza, mas você precisa aprender a diferenciar a voz de Deus da sua própria voz, da influência de terceiros e até das ciladas do inimigo. E para isso, existem 4 testes poderosos que vão te ajudar a discernir a vontade do céu com precisão e segurança. O filtro da palavra. Deus nunca vai te direcionar para algo que contradiga a sua palavra. Se o pensamento, o conselho ou a decisão que está diante de você não se alinha com os princípios bíblicos, não vem de Deus. Ponto final. Hebreus 4:12 declara: a palavra de Deus é viva e eficaz e discerne os pensamentos e intenções do coração. Por isso, antes de agir, pergunte-se: o que estou sentindo ou ouvindo está em harmonia com as Escrituras? Se a resposta for sim, siga com confiança. Se for não, pare imediatamente. A Bíblia é o mapa e o Espírito Santo é o guia. A confirmação da paz. Quando o Espírito Santo fala, a paz acompanha a direção. Isso não significa que o caminho será fácil, mas que mesmo em meio aos desafios, o coração experimenta uma serenidade sobrenatural. Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Se a decisão que você está prestes a tomar gera ansiedade, aperto no peito e medo constante, espere. O Espírito Santo não opera sob pressão emocional. Ele conduz com segurança e calma. A confirmação externa. O Espírito Santo fala de várias maneiras, através da palavra, de orações, de pessoas e até de circunstâncias. Se você sente que recebeu uma direção, peça confirmação. Pode vir por meio de uma mensagem, uma pregação, um sonho ou até de uma conversa aparentemente comum que toca exatamente no que você precisava ouvir. Quando Deus quer falar, Ele não deixa espaço para dúvidas. Ele confirma, confirma e confirma de novo. O fruto gerado pela decisão. Jesus disse em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Se uma decisão te aproxima de Deus, te traz crescimento espiritual, promove cura, reconciliação e paz, é sinal de que a voz é do Espírito Santo. Mas se o caminho traz confusão, culpa, afastamento da fé e distanciamento da presença de Deus, não é Ele quem está falando. Porque esse discernimento é urgente hoje. Vivemos dias de ruído espiritual intenso. Redes sociais ou opiniões humanas
modismos religiosos e até falsas doutrinas disputam nossa atenção o tempo todo. Se você não aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo, pode se perder no meio de tantas vozes. Por isso, essa habilidade não é opcional. É uma questão de sobrevivência espiritual. Chamada para a ação. Pratique os 4 testes hoje. Agora, peço que você faça algo diferente. Não apenas ouça essa mensagem, mas coloque em prática ainda hoje. Antes de tomar qualquer decisão, faça os 4 testes. Compare com a palavra. Busque a paz interior. Peça confirmação. Analise os frutos. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: eu quero discernir a voz do Espírito Santo. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa direção. Você pode ser o instrumento usado por Deus para evitar uma escolha errada na vida de alguém. Este é o seu momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está te treinando para um novo nível de sensibilidade. Ele quer te guiar, mas depende de você abrir espaço para ouvir. Os testes estão aqui. O caminho foi mostrado. Agora, a escolha é sua. Quando Deus se cala, o significado profundo do silêncio do Espírito Santo nas suas orações. Você já se ajoelhou, derramou lágrimas, clamou por respostas e o céu permaneceu em silêncio? A sensação é de abandono, de esquecimento, de solidão. O coração pergunta: será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa com a minha dor? Esse é um dos momentos mais difíceis da jornada espiritual, mas também um dos mais transformadores. O silêncio do Espírito Santo não significa ausência. Pelo contrário, em muitos casos, é sinal de que Deus está trabalhando em algo maior do que você pode imaginar. Hoje vamos entender por que o céu às vezes se cala e como esse aparente silêncio pode estar preparando o terreno para o milagre que você tanto espera. O silêncio que revela maturidade. O primeiro motivo para o silêncio de Deus é o crescimento espiritual. Um pai amoroso não responde todas as perguntas de um filho na hora, nem atende todos os pedidos de imediato. Ele ensina o filho a confiar, a esperar e a crescer. Da mesma forma, o Espírito Santo usa o silêncio para formar maturidade dentro de nós. É nesse período que aprendemos a diferenciar fé de sentimentos. Se tudo fosse respondido instantaneamente, a fé não seria necessária. Mas quando o céu se cala, a fé é lapidada e a confiança é fortalecida. O silêncio que protege. Às vezes, o Espírito Santo não responde porque a resposta que pedimos não é segura para nós. Você pode estar orando por algo que aos seus olhos parece perfeito, mas que, na perspectiva eterna, pode te afastar do propósito de Deus. O silêncio, nesse caso, é proteção. É um escudo invisível contra escolhas precipitadas e armadilhas espirituais que você não consegue ver. Quando o céu não fala, confie. Deus enxerga além dos seus olhos. O silêncio que prepara. Outro motivo poderoso é que, muitas vezes, o céu está em movimento, mesmo que você não perceba. Enquanto você ora, portas estão sendo abertas, caminhos estão sendo alinhados e pessoas estão sendo preparadas. O silêncio não é inatividade, é processo. Lembre-se de Daniel. Ele orou e durante 21 dias não recebeu resposta alguma. Mas, nos bastidores, Deus já havia liberado a ordem e uma batalha espiritual estava acontecendo para que a bênção chegasse até ele. Se o silêncio te incomoda, é sinal de que o céu já começou a agir. Quando o silêncio é chamado à intimidade. O Espírito Santo também usa o silêncio para nos atrair para mais perto. Muitas vezes, estamos tão acostumados a orar apenas pedindo que esquecemos de simplesmente estar na presença. O silêncio pode ser um convite para ir além das palavras e mergulhar na adoração, no secreto, na intimidade profunda. Quando você para de buscar respostas e começa a buscar a presença, percebe que ele nunca esteve distante. Como reagir ao silêncio do Espírito Santo? Confie no caráter de Deus. Ele é bom mesmo quando não entendemos os caminhos. Persista na oração. Não pare só porque ainda não houve resposta. Mantenha o coração sensível. O Espírito pode falar de formas diferentes, sutis e inesperadas.
Adore no processo. A adoração transforma o silêncio em aliança e aproxima você do coração de Deus. Chamada para a ação. Transforme o silêncio em encontro. Se você está vivendo esse tempo de silêncio, não desanime. Hoje o Espírito Santo quer que você saiba que o céu não está em silêncio por descuido, mas por propósito. Mesmo no silêncio, eu confio no teu plano, Senhor. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Você pode ser a resposta que Deus usará para restaurar outra vida. Este é o seu momento. Se o céu parece calado, isso não significa que Deus está distante. Pelo contrário, Ele está mais próximo do que você imagina. No silêncio, Ele trabalha. No secreto, Ele molda. No invisível, Ele prepara o milagre. O que hoje parece ausência, amanhã será testemunho. 5 passos infalíveis para saber se o Espírito Santo está te guiando para o seu milagre. Você já se perguntou se as portas que estão se abrindo na sua vida são realmente planos de Deus ou apenas coincidência? Já sentiu medo de dar um passo e errar, de seguir um caminho que pareça certo aos seus olhos, mas que te afaste do propósito eterno? A verdade é que quando o Espírito Santo está te guiando para um milagre, ele deixa sinais claros, mas só quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber. Hoje vamos mergulhar em 5 passos infalíveis para reconhecer quando é o Espírito Santo quem está conduzindo seus caminhos e te preparando para viver algo sobrenatural. Passo 1. Renda total. O segredo para ouvir com clareza. O primeiro passo é rendição completa. Você não pode discernir a voz do Espírito enquanto tenta controlar tudo. Quando você entrega suas decisões, seus medos, suas vontades e até seus resultados, o Espírito Santo assume o controle e começa a alinhar cada detalhe. Salmos 37:5 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Renda-se hoje. O milagre começa onde termina o seu controle. Passo 2. A paz que confirma a direção. Quando é o Espírito Santo quem guia, o coração sabe. Mesmo que o cenário pareça difícil, existe uma paz interna, sobrenatural, que contrasta com toda a lógica humana. Filipenses 4:7 descreve essa paz como algo que excede todo entendimento. Se a decisão que você está prestes a tomar gera confusão, ansiedade e insegurança, espere mais um pouco. Mas se o coração se enche de serenidade, mesmo diante de desafios, siga com confiança. Deus está no comando. Passo 3. Confirmação através da palavra. A voz do Espírito nunca contradiz a palavra de Deus. Antes de qualquer passo importante, vá para as Escrituras. Às vezes, você pode abrir a Bíblia e encontrar exatamente o texto que responde ao que precisa. Outras vezes, a confirmação virá por meio de uma pregação, um louvor, ou até uma conversa aparentemente casual que atinge o seu espírito com precisão. Quando é Deus quem guia, Ele sempre confirma o que já falou. Passo 4. O alinhamento divino das circunstâncias. Outro sinal poderoso de que o Espírito Santo está te guiando é quando tudo ao seu redor começa a se alinhar. Pessoas aparecem no momento certo, oportunidades surgem de onde você menos espera, e até coincidências começam a apontar para a mesma direção. Isso não é acaso, é o céu movendo peças no tabuleiro da sua vida. Deus trabalha nos bastidores, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando caminhos que poderiam te afastar do propósito. Passo 5. A confirmação pelo fruto. Jesus foi claro em Mateus 7:16. Pelos frutos os conhecereis. Quando é o Espírito Santo quem está conduzindo, os frutos aparecem. Paz, reconciliação, crescimento, cura, restauração e alegria genuína. Se a decisão te aproxima de Deus, fortalece sua fé e te leva a amar mais, você está no caminho certo. Mas se o passo que você está prestes a dar gera afastamento, confusão e medo, reavalie. O erro mais comum: agir sem esperar a direção. Muitas pessoas oram pedindo direção, mas não param para ouvir a resposta. Tomam decisões precipitadas, baseadas na emoção, e depois culpam Deus pelos resultados.
O Espírito Santo fala, mas você precisa aprender a silenciar as outras vozes para ouvi-lo com clareza. Pratique hoje os 5 passos. Agora que você conhece os 5 passos infalíveis, não espere mais. Coloque-os em prática ainda hoje. Renda o controle. Busque a paz. Confirme na palavra. Observe os alinhamentos. Analise os frutos. Se essa mensagem falou ao seu coração, declare nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa direção. Você pode ser o instrumento que o Espírito Santo usará para destravar o milagre de outra pessoa. Este é o seu momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está te guiando neste exato momento. Confie, siga os sinais e prepare-se para viver algo maior do que você pode imaginar. O céu já está em movimento. Seu milagre está mais próximo do que parece. 7 maneiras poderosas de ouvir a voz do Espírito Santo com clareza e certeza. Quantas vezes você orou pedindo direção e ficou em dúvida se a resposta veio de Deus, dos seus pensamentos ou das circunstâncias? Saber reconhecer a voz do Espírito Santo não é um dom para poucos escolhidos. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por todo cristão disposto a viver em intimidade com Ele. Hoje você vai aprender 7 maneiras práticas e poderosas de afinar os ouvidos espirituais e ouvir com clareza aquilo que o céu quer te revelar. Se você aplicar isso, vai começar a viver uma nova dimensão de sensibilidade e direção divina. Maneira 1. Silencie as outras vozes. Vivemos em uma geração de excesso de ruídos, redes sociais, opiniões alheias, informações em excesso e medos internos. Tudo compete pela sua atenção. O primeiro passo para ouvir a voz do Espírito é silenciar o barulho externo e interno. Crie momentos de solitude, desligue distrações, respire fundo e se permita estar plenamente presente diante de Deus. É no silêncio que o céu fala com mais clareza. Maneira 2. Mergulhe na palavra. O Espírito Santo nunca se contradiz. Ele fala através da palavra. Quanto mais você se alimenta das Escrituras, mais fácil fica reconhecer a voz dele. Se o que você ouve em oração se alinha com a Bíblia, siga em paz. Mas se a direção recebida contradiz os princípios de Deus, descarte imediatamente, não vem dele. Salmos 119, 105 nos lembra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Maneira 3. Desenvolva um coração sensível. A voz do Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ela é suave, doce e precisa. Por isso, um coração endurecido, distraído ou preso à ansiedade dificilmente consegue perceber quando ele fala. Peça diariamente: Espírito Santo, torna meu coração sensível à tua voz. Com o tempo, você perceberá que detalhes pequenos começarão a brilhar com mais intensidade e as confirmações virão com naturalidade. Maneira 4. Preste atenção aos sinais sutis. Deus pode falar por caminhos inesperados. Uma música, uma pregação, uma conversa casual ou até um simples pensamento que surge do nada e traz paz instantânea. O problema é que muitas vezes esperamos algo sobrenatural e ignoramos o simples. O Espírito Santo fala de forma prática e constante, mas requer olhos atentos e um espírito sensível aos sinais. Maneira 5. Reconheça a paz como confirmação. A voz do Espírito é acompanhada por uma paz que não pode ser explicada. Não importa o tamanho do desafio ou a incerteza do futuro, quando a direção vem dele, o coração descansa. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Se algo te deixa confuso, aflito e ansioso, não avance. Espere. A ausência de paz pode ser o maior sinal de que não é o momento certo. Maneira 6. Seja constante na oração. O Espírito Santo fala, mas precisamos aprender a permanecer na presença. Não se trata de orar apenas para pedir respostas, mas de cultivar um relacionamento diário com Ele. Ore, adore, agradeça, converse.
A intimidade não se constrói em um encontro esporádico, mas na constância. Quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais reconhecível sua voz se torna. Maneira 7. Teste tudo e confirme 2 vezes. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retenha o que é bom. Se você sente que o Espírito Santo está falando algo, peça confirmação. Deus não se ofende quando buscamos clareza. Pelo contrário, Ele reforça sua direção. Se a mensagem vem dele, Ele sempre confirma, seja por meio da palavra, de alguém próximo, de uma circunstância inesperada ou até de uma oração respondida. Pratique hoje. Agora que você conhece essas 7 maneiras, não espere. Comece hoje a criar um ambiente favorável para ouvir a voz do Espírito Santo. Silencie as distrações. Busque na palavra. Peça um coração sensível. Preste atenção aos sinais. Reconheça a paz. Mantenha a constância. Confirme sempre. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a ouvir a tua voz. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a discernir a direção de Deus. Este é o seu momento. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Ele não está distante. Ele não está calado. Ele está presente e ativo. Quanto mais você se aproxima, mais clara será a sua voz. Prepare-se, porque o que o céu tem para te revelar pode mudar a sua vida para sempre. 3. Sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você agora. Não ignore. Você já sentiu algo tão profundo no seu coração que parecia impossível de explicar? Um pensamento que surge do nada, um peso de convicção, uma paz que invade de repente, ou até um incômodo silencioso que não sai da sua mente? Muitos acreditam que essas sensações são coincidências, mas na realidade, o Espírito Santo está tentando falar com você. A grande questão é: você consegue reconhecer quando ele fala? Hoje vamos revelar 3 sinais claros e comprovados de que o Espírito Santo está se comunicando com você neste exato momento. Sinais que transformam decisões, curam feridas e te conduzem diretamente ao centro da vontade de Deus. Sinal 1. Um peso no coração que não pode ser ignorado. Quando o Espírito Santo quer falar, ele muitas vezes coloca um peso santo no seu coração. Pode ser um sentimento forte de agir, de mudar um caminho, de pedir perdão ou até de esperar quando tudo em você quer correr. Esse peso não é ansiedade, não é medo, não é pressão humana. É a voz de Deus no seu espírito. Você pode tentar se distrair, pode fingir que não ouviu, mas o incômodo persiste. É Ele chamando sua atenção para algo que precisa ser transformado hoje. Quando isso acontecer, não endureça o coração. Pare, ore e pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar? Sinal 2. Uma paz sobrenatural no meio do caos. O segundo sinal pode parecer paradoxal, mas é real. Quando o Espírito Santo fala, a paz dele invade o seu interior, mesmo quando tudo à sua volta parece estar desmoronando. Não importa o tamanho da tempestade, você simplesmente sabe, lá dentro, que vai dar certo. É uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. Filipenses 4:7 descreve essa paz como algo que excede todo entendimento. Se você está diante de uma decisão e, mesmo sem entender todos os detalhes, sente uma serenidade inexplicável, tome isso como um sinal claro. O Espírito Santo está te guiando. Sinal 3. Confirmações inesperadas e repetidas. O Espírito Santo também fala por meio de confirmações externas. Pode ser um versículo que se repete várias vezes, uma música que toca exatamente na hora certa, uma palavra pregada por alguém ou até uma frase dita por um amigo sem ele saber o que você está vivendo. Deus orquestra as circunstâncias para repetir a mesma mensagem de formas diferentes, até que você entenda. Se uma direção, palavra ou promessa começa a se repetir de maneiras inesperadas, não é coincidência. É o céu chamando a sua atenção. O segredo para reconhecer os sinais. Os sinais estão sempre presentes, mas muitas vezes não percebemos por que estamos distraídos com a vida. Por isso,
É essencial cultivar um ambiente de intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais tempo você passa com ele, mais clara e inconfundível se torna a sua voz. O segredo não é forçar Deus a falar, mas aprender a ouvir o que ele já está dizendo. Chamada para a ação. Ative sua sensibilidade hoje. Agora que você conhece os 3 sinais claros, pratique a sensibilidade espiritual a partir de hoje. Pare para ouvir. Reconheça a paz. Observe as confirmações. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a discernir quando o céu está falando. Você pode ser o instrumento que Deus usará para transformar outra vida. Este é o seu momento. O Espírito Santo não está distante. Ele não está calado. Ele está falando com você agora mesmo. O que você vai fazer com isso? Vai ignorar os sinais ou vai responder ao chamado? Se você escolher ouvir, prepare-se. O próximo passo pode te conduzir diretamente ao milagre que você tanto espera.